Olá, sejam todos bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com Cláudia Cardillo. Ela que é mentora de carreiras e que irá explicar como que funciona essa profissão, detalhar a sua rotina e também os principais desafios da área. Ela também vai contar para a gente como ajudar, como que ela ajuda inclusive as pessoas a se tornarem líderes visionários, compartilhando ali a sua visão sobre as qualidades essenciais de uma boa liderança. Atuando como coach e mentora desde 2012, Cláudia tem se dedicado a transformar principalmente a vida de empreendedores e também profissionais, impulsionando carreiras com propósito e também com muita estratégia. Cláudia, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir a sua experiência. A gente que já estava tricotando aqui nos bastidores, seja bem-vinda. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz. Muito obrigada. Cláudia, agora para a gente conhecer um pouco de você primeiro, como é que a Cláudia chegou na mentoria em fazer esse trabalho com as outras pessoas? Eu me formei desde muito cedo em música e passei a lecionar música para pessoas que queriam aprender, mas que tinham uma certa dificuldade ou uma certa reticência porque já tinham tentado aprender quando pequenos. Só que ao longo do tempo eu descobri que não era o que eu ensinava. Era como eu ensinava, que trazia toda aquela mágica e despertava nas pessoas o interesse de descobrir. Eu percebi que a música ela é uma das formas, um dos pilares da comunicação, porque ela traz uma mensagem que emociona, que leva a pessoa ao passado, leva a pessoa a lembrar de alguma situação na vida. A partir daí eu fiz uma migração de carreira para a comunicação, vim para o marketing, para a comunicação em si, assessoria de imprensa, e comecei a entender melhor como que eu podia me relacionar com as pessoas trazendo uma comunicação assertiva e mais direto ao ponto. A partir daí é que eu descobri que toda aquela experiência que eu tinha como professora podia me ajudar muito como mentora, consultora, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Para você que chegou agora, a gente está batendo um papo com a Cláudia Cardillo e eu sei que muita gente, inclusive, Cláudia, está falando assim, nossa, mas tem diferença mentora, coach, como que é o dia a dia dessa profissional? Como é que funciona na prática? E tem diferença entre coach e mentora? Tem uma grande diferença, sim. Eu passei por um processo de coach porque eu queria alavancar minha carreira, eu queria poder me colocar no mercado de uma maneira mais assertiva, diferenciada. E o coach, ele é um aconselhamento que te leva a grandes reflexões sobre a sua carreira. Já a mentoria te ajuda com toda a estrutura do seu negócio, com um olhar estratégico, com planejamento, organização. Então, o que eu fiz? Eu passei a utilizar todas as ferramentas que são validadas cientificamente pelo coach na mentoria. E com isso eu descobri um universo maravilhoso. Porque o meu objetivo enquanto dona de agência, diretora de agência de comunicação, era elaborar melhor as carreiras dos meus clientes. E nada melhor do que a mentoria para poder fazer isso, O que chega para você, Que tipo de ajuda, de help, esses clientes falam, Cláudia, me ajuda, porque o que mais chega? Tem vários aspectos, muitas pessoas que estão em transição de carreira, que é diferente de migração de carreira. A transição de carreira é quando a pessoa, ela muda de empresa, mas ela continua no mesmo mercado. Já a migração é quando a gente escolhe algo totalmente diferente. Aquilo, mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. E esse mudar da água para o vinho, olhar para um outro mercado, precisa estar muito relacionado ao seu propósito e à sua missão de vida. Porque a gente precisa levantar de manhã com vontade de fazer o que a gente faz, porque o nosso dia a dia é muito acelerado. Nós estamos vivendo na era digital, em que a gente recebe estímulos auditivos, visuais, cognitivos e motores o tempo todo, porque você precisa dar ação para o que você faz, e essa ação ela envolve sempre um movimento. Então, a gente precisa olhar para a gente, se autoconhecer, saber o que você quer fazer, o profissional que está em casa, o que quer fazer para que ele seja pleno, feliz naquilo que ele faz. Como que é uma rotina de quem trabalha com mentorias? Você chega lá no escritório, mas já liga o computador, participa de reuniões, vai até a empresa de quem você está ajudando. Como é que funciona?
Tem uma rotina um pouco diferente aí, né? Porque são as pessoas que me procuram, o meu mercado é muito de indicação e um cliente meu indica para o outro. São poucas vezes na minha vida que eu precisei fazer um anúncio numa revista ou num outro veículo para chamar a uma atenção. publicação, né? Exatamente, né? Eu escrevo muitos artigos sobre carreira e inteligência artificial no LinkedIn, isso chama atenção, então as pessoas também vêm até mim, mas chegar de manhã no escritório para trabalhar e saber o quanto eu posso impactar a vida das pessoas, o quanto eu posso modificar, tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu estudo muito a respeito disso, eu estudo sobre tendência, sobre o mercado da pessoa, até onde a pessoa quer chegar, porque o sucesso ele é subjetivo. Você quer um tipo de sucesso, eu quero outro, a pessoa que eu estou atendendo quer outro. Então, eu preciso ser muito responsável no sentido de atender exatamente o que a pessoa precisa, mudar aquela rotina dela para que ela tenha mais valorização no mercado, para que ela seja reconhecida, para que ela tenha empoderamento da própria imagem. Porém, eu preciso ouvir a voz do coração dela. Eu achei interessante você falar sobre sucesso e algo que eu falo muito, porque o que é sucesso para você não é o mesmo que é para mim. Talvez sucesso para você é dinheiro, para mim é uma satisfação profissional e por aí vai, né? Exatamente. A gente descobre isso. E eu descobri isso muito cedo, quando eu lecionava música, pelo depoimento dos meus alunos. Ver a mãe, o pai, a família emocionada por ouvir a criança tocando, o adolescente ou o adulto, o marido que vai ver a esposa tocar, isso é maravilhoso. Então, para mim, o sucesso é esse reconhecimento que traz o brilho nos olhos das pessoas. Né? E quando eu ouço o que a pessoa fala, também me emociona, porque eu percebo o quanto eu transformei aquela vida, o quanto as plantinhas que eu plantei, aquelas sementinhas que eu plantei, elas vão dar frutos muito rápido. Cláudia, já que a gente está falando de carreira, de trabalho, a gente sabe que o pessoal de casa tem muitas dúvidas. Inclusive, a nossa produção foi até as ruas, né? E a gente tem perguntas para você. Delícia. A gente vai acompanhar agora a primeira pergunta, né, de alguém que está aí espalhado por São Paulo e tem uma pergunta para você que vai falar sobre, inclusive, carreiras. Vamos lá. Meu nome é André e eu queria saber como é que eu faço para fazer o meu primeiro estágio. Olha que pergunta interessante, né? É muito gostoso a gente ver a pessoa que sai da faculdade ou que começou a trabalhar agora, já querer o primeiro estágio. Para isso, descubra quais são os seus talentos, quais são as competências, as suas habilidades, né? Não vá trabalhar numa empresa em que você não gosta do produto que a empresa faz ou do serviço que a empresa oferece. Então, procure estudar aquelas empresas que você está se candidatando antes, procure identificar quais são os matches que você tem, né? O que é que te chama a atenção naquela empresa que você quer estar lá. Quando a gente pensa em dinheiro primeiro, normalmente a pessoa quebra a cara. Então, a gente tem que ser muito prático. O que é que eu posso fazer dentro dessa empresa que eu vou fazer a diferença? Então, estude, verifique se está de acordo com o seu propósito, sua missão, seus valores. Mesmo que você precise pagar a sua faculdade, né, ou ajudar na sua casa como arrimo de família, procure ser o mais verdadeiro possível. E quando você descobre os seus talentos, as suas competências e as suas habilidades, fica muito mais fácil para você se destacar no primeiro estágio. Cláudia, a gente tem uma outra pergunta. Que ótimo, vamos lá. Eu sou Raniela e a minha pergunta é, dá para crescer na carreira sendo tímida? Para aí, eu vou falar para você que nessa situação a gente precisa utilizar algumas ferramentas, né, que podem fazer com que a pessoa permaneça tímida, mas que ela saiba se colocar, ela saiba se posicionar. Um exemplo é quando a pessoa chega, ela quer dar uma aplicação na carreira dela, ela quer mudar de cargo, ela chega para o chefe dela e fala, olha, andei pensando, eu queria muito fazer a aplicação dessa carreira, você me autoriza? Não, não é assim que você tem que falar. Olha, chefe, estou muito feliz que a empresa está abrindo novas vagas, eu posso me candidatar a essa vaga porque eu tenho as qualidades, as competências necessárias para poder te ajudar a trazer um operacional melhor, uma estratégia melhor, e aí você vai despertando na outra pessoa o interesse de ouvir quais são as suas competências e habilidades que podem te colocar dentro da vaga. Então, independente de ser tímido, é saber se posicionar. E o conteúdo que você traz sempre em primeiro lugar.
Cláudia, agora a gente falando de carreira, né, e falando de toda a sua trajetória, eu estou aqui com 2 livros. Inclusive, eu estou aqui com O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. Para quem que eu mostro? Vou mostrar aqui. Aqui, a capa, então. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, Cláudia. Esse livro, eu recém lancei ele, porém ele foi feito com a intenção de trazer mais consciência para esse momento do despertar que nós estamos vivendo. A era digital, ela já está aí, não tem como a gente falar que a gente vai voltar atrás. Só que as pessoas, elas estão se perdendo porque elas transformam as suas vidas em avatares no mundo online. Então, como que você pode ter mais saúde mental na sua vida offline? Quem é você no offline? O que você faz no offline que te traz prazer, que te traz conexão com você de novo? Esse livro foi em comemoração aos 40 anos de carreira que eu fiz, né, que eu já realizei na minha vida, com muita experiência, e eu convidei 30 autores, dentre médicos, terapeutas, especialistas da área da saúde, que falam como a gente pode se reconectar com a natureza, conosco mesmo, por meio de uma meditação, por meio de um exercício prático, de respiração, de saúde mental. É extremamente importante no mundo em que nós vivemos a gente perceber qual é o nosso lugar, qual é a tribo a qual eu pertenço. E quando eu me coloco dessa forma, eu posso muito mais rapidamente me identificar com essas terapias, com esses novos serviços que estão aparecendo, e a partir daí eu me realizar mais rapidamente na minha carreira, né? Essa questão da saúde mental, a gente vê o quanto principalmente a mulher, o quanto a gente se sobrecarrega, né, com tantas atividades que a gente desempenha, porque tem filho, casa, marido. Eu não sei como dá conta. Então, eu sou completamente contra esses filmes que trazem a mulher desajeitada, que elas estão saindo de casa e começam a despencar aquele monte de apostila, de livro. A mulher, ela precisa se posicionar de uma maneira diferente. Quando a gente respira, porque está tudo aí, né? Está tudo na nossa frente, a gente se organiza, se planeja. Eu sou muito adepta da inteligência artificial, então eu uso agenda tanto no telefone, que é a agenda virtual, online, quanto a agenda em papel. Eu estou no carro e perdi o sinal, como é que eu vou fazer? Então eu tenho agenda em papel para me socorrer. A gente tem que ter um olhar, uma perspectiva nesse momento de que nós temos uma tendência muito forte a acumular funções agora. E a inteligência artificial, ela está aí para tirar o operacional da frente. Para ajudar, para somar, né? Para nos ajudar. Somar. Exatamente. Ontem, esses dias eu estava dando uma olhada nas redes sociais. A gente sempre olha ali nas redes sociais para ilustrar e trazer, né, essa realidade para perto da gente. E aí eu vi uma mulher falando o seguinte, eu não romantizo, né, alguém que fala assim, que eu trabalhei 12 horas por dia, cheguei em casa e ainda trabalhei mais não sei o quê. Gente, eu não acho lindo isso, a pessoa que bate no peito e fala que trabalhou 12 horas, que ainda teve que chegar em casa, que ainda teve que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho pena, ela falou, eu tenho pena dessa mulher, eu não acho legal, porque não dá, não tem como. E aí ela, né, e o tempo dela? Então, eu também não. Sabe por quê? A gente precisa se organizar, se planejar, e eu faço muito isso. Às vezes eu vou dormir, eu já estou deitada, eu lembro que eu esqueci de anotar alguma coisa na agenda. A agenda ela é bem para isso, né? Para te lembrar o que você não pode esquecer. E eu levanto, eu vou lá, eu me organizo, eu anoto num papel, deixo bem grande para não esquecer de pegar de manhã. Já separo a minha roupa que eu vou sair. Eu sou desse jeito. Né? A gente tem que fazer a produção de moda rapidamente, né? Quem trabalha fora, você tem que... Esfriou, pega um blazer, tá quente, tira o blazer, mas está com uma camisa adequada para o lugar que você vai. E hoje a inteligência artificial ela ajuda muito na mulher em casa, né? Com o robô aspirador, com a máquina de lavar roupa que conecta no celular, você pode ligar de longe, a air fryer também, que é via Wi-Fi, você pode ligar pelo aplicativo. Isso vai tirando os serviços da frente, não é só isso. Se você tem um excelente planejamento e uma excelente governança dentro de casa,
Você ainda pode ter uma geladeira inteligente que te Sim. avisa quando os seus mantimentos estão acabando, né? Toda aquela questão da geladeira vazia, né? Ela já manda no seu celular, você entra no e-commerce, compra e manda entregar em casa. Então, a questão de falar que trabalhou 12 horas, 16 horas e ainda chega em casa, tem jornada dupla, a gente precisa aprender que a inteligência artificial ela está aí não para roubar lugares das pessoas nas empresas, e sim para ajudá-las numa rotina mais fácil. Vamos para as ruas? A gente tem Vamos mais lá. uma pergunta. Vamos acompanhar. Meu nome é Raquel e a minha dúvida é se eu preciso de uma pós-graduação ou se só a experiência já ajuda para conseguir um emprego. Depende em que cargo a pessoa está se candidatando. Se ela trabalha numa empresa e ela quer concorrer com outras pessoas, a pós-graduação ela faz toda a diferença. Agora, se ela é uma dona de uma empresa familiar e que trabalha em casa e que elas conseguem desempenhar excelentemente a função dela, talvez a pós-graduação não faça diferença. Então, a gente precisa estudar qual é a perspectiva da pessoa, onde ela quer chegar para que a pós-graduação seja importante. Eu não desconsidero a pós-graduação, porque eu acho que estudo nunca é demais. Claro. Né? Sempre te coloca no momento atual, você estar tanto em sala quanto online com outras pessoas, você está trocando ideias, você está ouvindo tendências, você está entendendo melhor como que a humanidade está evoluindo. Então, não estudar muitas vezes te coloca numa posição de inferioridade, mas porque a pessoa se coloca na inferioridade, porque ela tem crenças limitantes que levam ela a entender que porque ela não tem uma pós-graduação, ela é menos que alguém. Então, quando você for se candidatar à pós-graduação, procure também estudar uma coisa que você gosta, né, que está dentro do que você trabalha. Porque se você vai para uma pós-graduação que não conversa com o que você trabalha, você está perdendo tempo. E ainda nesse gancho, né, eu acredito que chega até você, aquele empresário que vem ali de uma empresa familiar, que a empresa já está ali no mercado há 40, 50, 60 anos, e aí ele chega sabendo que é preciso fazer essa virada de chave, mudar totalmente da água para o vinho, e aí a Cláudia chega e fala assim, opa, então vamos lá, então vamos mudar. E aí tenha talvez esse desafio, essa dificuldade dele entender que é preciso ele buscar conhecimento, ele estudar. Ah, mas a empresa está 40, 50 anos fazendo isso e dá super certo, não precisa mudar nada. E não é bem assim, a gente tem que acompanhar, não é? Tem que acompanhar, porque toda mudança traz um aumento de receita. Quando a mudança é positiva e o dono da empresa incorpora essa nova camisa, ele traz receita nova para a empresa. Ou ele vai para o Instagram, ou ele começa a abrir um canal no YouTube, ou ele tem um podcast. Isso é muito legal. E a maioria está querendo isso agora, A maioria, não é? sabe por quê? A gente vê, principalmente nessa área de mentoria, o quanto o dono da empresa, ele é mais velho, mas tem várias gerações, até chegar à geração Z, trabalhando na mesma empresa que ele. Então, ele precisa aprender a sair daquela situação antiga, tradicional, né, da década de 70, que as pessoas elas eram o dono e tinha que respeitar o dono porque ele era o dono. Não, hoje, qualquer pessoa pode trazer novas ideias para a empresa que trazem mais receita, trazem mais qualidade para um produto, trazem indicação de clientes. Então, estar aberto às novidades do mercado e principalmente o que as novas gerações estão trazendo é um diferencial muito grande no mercado. E o mundo está acelerado, assim como as pessoas, né? A gente já falou. O mundo está acelerado e a gente não pode perder tempo. Você deve ter ouvido falar já que existe um novo transtorno mental, que é a nomofobia, né? Que é o medo de ficar muito tempo longe do celular, do computador, porque você está perdendo uma mensagem, você está perdendo algo que pode mudar a sua vida naquele momento. Na verdade, não, né? As pessoas elas estão muito ansiosas. Você me manda uma mensagem, eu não posso ler naquele momento. Então, Passa 10 segundos, já é uma eternidade. E a gente precisa ter esse controle, né? Eu já aviso sempre a minha mãe, né, e as pessoas da minha família. Passou mensagem, eu não consegui responder, é porque eu estou ocupada. Ligou e eu falo, mamãe, te ligo daqui a pouquinho, pode ser porque eu estou em reunião? É claro que eu atendo, né, porque eu não sei... Eu também, eu sempre atendo tudo. Se eu não atendo é porque realmente eu não posso atender naquele momento. É porque tem hora que a gente está falando para algumas pessoas no palco, não tem condições. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de poder orientar quem está conosco, né, a nossa família, os nossos clientes. Olha, não te atendi, não é porque eu não quero te dar atenção, é porque eu realmente não posso falar com você nesse momento. Eu tenho aqui também um outro livro, O Grande Livro do Amor, do Sexo.
Vou mostrar aqui a capa para você de casa. Eu queria que você falasse um pouco também da sua participação nesse livro. Esse livro foi o primeiro livro que eu me dei o direito de entender o que era um livro. Eu achava que só escrever e-books e colocar na internet estava ótimo. Eu já tinha vários e-books em 2017, até que eu conheci o dono da editora. Ele virou para mim e falou assim: você já escreveu um livro? Eu falei: não, eu já escrevi vários e-books. Ele falou assim: mas o e-book não tem o charme do livro, não tem o romantismo, não tem aquela questão da textura da página, o cheiro, né? Esses dias eu falei sobre isso. Eu sou dessa época que folhear um livro era... Não é maravilhoso? Folhear um livro, principalmente quando a gente está dentro desse livro, é mais fantástico ainda. Foi aí que eu percebi o quanto a escrita, ela faz parte da minha vida. Eu já era mentora de escrita de vários clientes que me traziam seus textos, seus artigos e seus livros para escrever. Só que a partir daí eu descobri que, além de escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, eu posso ter outras situações que me satisfazem, que é orientar pessoas e colocar as pessoas dentro do livro. Então, eu faço trabalho de coordenação editorial, de curadoria, eu faço toda a rota, né? Toda aquela, desde a ideia inicial até a entrega do livro, o evento de lançamento, para que a pessoa esteja satisfeita com o que ela faz. Eu mesma já tenho 11 publicações dessa forma. Bacana. Tem os livros que eu escrevi individualmente, que são mais desafiadores, porque eles levam alguns anos, e escrever um capítulo também faz com que a pessoa se sinta muito feliz e muito realizada, e a própria família, começa a olhar para ela diferente. Porque ela está realizando o sonho, o brilho dos olhos dela mudou, a postura dela no dia a dia muda, né? Uma simples mudança de chave já faz com que a pessoa mude toda a estrutura em torno dela. Quando você pensa nesses mais de 40 anos de experiência, o que você destacaria como um desafio, né? O que mais te fez ali segurar para não cair? Eu acho que foi o momento em que eu migrei de carreira, da música. Quem é músico sabe. A gente vive num outro planeta, porque a música, a gente se comunica com o olhar, com o coração, com a expressão corporal, né? A gente não precisa falar porque você está cantando ou tocando a música. E quando eu vim para o mundo corporativo, aos 27 anos, eu ainda abandonei a música um pouco mais tarde, né? Então eu dei aula ainda durante 4 anos, e por isso que foi uma migração desafiadora, porque durante o dia eu trabalhava naquele universo que eu não conhecia, eu precisava estudar muito, porque as pessoas já estavam lá há muitos anos na minha frente, então para que eu pudesse falar do mesmo assunto, eu precisava disso. Então era estudar, estudar e estudar para me qualificar. Não foi tão ruim assim para mim, muito pelo contrário, eu entendi mesmo que a comunicação ela faz parte de mim, da minha essência, do meu propósito e da minha missão, e é por meio da comunicação verbal e escrita que eu levo essa transformação para a vida das pessoas, né? Porque a mentoria ela é muito isso, né? O conversar, o entender e o desenvolver o ser humano para que ele chegue onde ele quer. Então, quando a gente olha para trás com resiliência, você passa muito mais rápido por isso. Agora, se você olha para trás e fala, poxa, mas foi tão difícil para mim. Não, para mim não foi desafiador. E como toda aquariana com ascendente em leão, eu gosto de desafio, isso me movimenta, me põe à frente, né? É muito gostoso isso. Já ia falar, gosta de desafio e gosta de estar à frente, gosta de aparecer ali para que todo mundo saiba que você está sendo desafiada ou desafiando. Porque a música faz isso, né? A partir do momento em que eu estava tocando à frente de um público num palco, eu não podia deixar as minhas emoções interferirem. Eu interpretava a música, mas de uma maneira em que eu levava a música para que ela fosse um bálsamo para as pessoas, né? Então eu aprendi a olhar para isso muito rápido, desde pequena. Desde os meus 6 anos de idade eu já estava tocando. Então, hoje, estar à frente dos negócios, para mim, não dá mais aquele friozinho na barriga, dá aquela satisfação. Oh, delícia, estou começando uma coisa nova, que coisa gostosa. E muita gente me procura para projetos que são iniciantes, projetos em primeira edição, porque sabem que eu arregaço a manga e que eu construo o projeto junto com a pessoa. Isso é maravilhoso. Cláudia, a gente está chegando já no finzinho do nosso programa. Queria que você olhasse para a lente da verdade
e mandasse um recado, né? Como boa mentora que você é, queria que você mandasse uma mensagem, pode ser o que você quiser. Fica à vontade. Para você que está em casa nos ouvindo agora, olhe para você em primeiro lugar, né? Faça uma autoanálise, onde você quer chegar. Tem uma pergunta que os seus pais e tios e parentes sempre faziam para você quando você era pequeno, o que é que você quer ser quando crescer? Isso está ligado à primeira infância, aos seus desejos de profissão. Então, olhe para você no passado, né? Acolha essa criança que tinha aquele desejo de ser professora, como eu, que queria ser professora, me tornei consultora, mentora. E se você ainda quer fazer isso, ainda dá tempo. Porque o que é que você faz que quando você faz, as pessoas olham para você e falam, uau, continua fazendo isso porque isso é maravilhoso. É isso que te dá esse ânimo, né? De levantar de manhã e correr a luta. Ânimo está ligado à alma. Quando a gente olha para a nossa essência, nós nos autoconhecemos e a partir daí sim a gente pode fazer e encarar qualquer situação como a gente estava falando agora, né? Foi um prazer falar com você, eu adorei. Né? Espero que você volte mais vezes para dividir essa sua experiência tão genuína que a gente vê, realmente faz parte de você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tem alguma rede social, algum site? Fica à vontade. Para quem quiser me conhecer mais, é @Cláudia Cardillo Oficial em todas as mídias sociais, inclusive no YouTube e Spotify. E o meu site é www.claudiacardillo.com.br. Obrigado, sucesso. Muito obrigada. Para você também. Olha, a gente vai ficando por aqui, lembrando que você também pode nos acompanhar pela internet, além da TV aberta. É só você acessar as redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Paulista. Muito obrigado.